Bom, aqui é a cruz celta e eu vou trazer esse método. Ele é interessante para você analisar todas as possibilidades de uma situação, tá? E aqui envolve uma pergunta formulada, estruturada, objetiva, tá? Então tem que ter uma pergunta focada e aí essa tiragem vai observar todas as possibilidades ali dessa situação específica. Aqui é interessante que você escolha 10 cartas, tá? Se você jogar com cartas em conjunto, 2 cartas por cada posição, né, que é o método europeu, se eu não me engano, você escolhe, no caso, 20 cartas, né? E aí você vai escolhendo 2 para cada posição. Aqui eu vou dar um exemplo de uma carta por posição. Você pode aplicar tanto no baralho cigano, no Lenormand, quanto pelo tarô. A primeira casa é a casa da origem, que é esta primeira aqui, tá? A casa da origem é como a situação começou, né? Como é que isso se formou, né? Então, vai mostrar como originou a situação atual. Já a casa 2 é a casa que a gente chama de casa cruzada, né? Muita gente coloca como bloqueio, mas na tiragem original nós vamos ter aqui os questionamentos, né? Por que essa pergunta está sendo feita, né? O que está incentivando o consulente a fazer essa pergunta? A casa 3, aqui em cima, é a casa do consciente, né? Como que esse consulente está percebendo e vivenciando essa situação? O que ele sabe sobre essa situação? A carta 4, né, na posição 4, nós temos o inconsciente, o que ele desconhece, né? O que ele não está sabendo ver, o que ele não está olhando em relação a essa situação. A casa 5, que é aqui no canto, vai falar de um passado recente, né? No máximo 6 meses antes, no máximo, tá? Como que essa situação ela estava, né? Como é que estava esse passado? A casa 6 é neste outro lado, que é o futuro próximo, né? Então ele vai ditar aí até no máximo 6 meses adiante, né? Como essa situação tende a ficar dentro de 6 meses. A casa 7, que é esta aqui, nós temos o próprio consulente, né? Qual é o estado dele emocional e mental em relação a essa situação? E aqui essa carta complementa muito a carta posição 3, tá? Aqui fala sobre o consulente, sobre como ele está lidando emocionalmente com isso, quais são os planejamentos que ele tem, tá? Campo mental e emocional aqui. Na posição 8, nós temos, né, o resumo, né? Como vai se desenvolver nos próximos meses essa situação, né? Aqui, eu até vou tentar encaixar aqui. Aqui seria uma espécie de linha de tempo, tá? É que senão eu saio do quadro. Que eu tenho a casa 5, a 1, a 6 e a 8 falando de tempo, né? Deixa eu voltar aqui. Por quê? A 5 fala de um passado recente, né? A 1 fala do presente, a 6 fala de um futuro recente, né? Já próximo, e o 8, o desenvolvimento desse futuro, como isso vai acontecer, como isso vai se desenvolver. A casa 9, esta aqui, é a casa dos obstáculos, né? Algumas pessoas adaptam, eu também adaptei algumas vezes, como esperanças e medos, porque eu acredito que são as faces da mesma moeda. Mas na leitura original, no oráculo original, são os obstáculos, né? Qual é o principal obstáculo, né? Qual é a advertência, qual é a observação que o consulente deve se atentar aqui? E por último, a posição 10, né? Falando do futuro. Como isso vai se desenvolver após o período da casa 6. Então, após 6 meses, como isso vai se desenvolver? Né? Depois dos 6 meses, a partir do 7º mês, como essa situação vai se dar? Então, essa tiragem não é para situações de curto prazo, né? Pelo menos é uma situação que a pessoa saiba que vai durar um tempo, né? É possível que ele vai desenvolvendo. Uma coisa interessante que você deve fazer para ajudar na leitura é você ler na sequência de 1, 2, 3, 4, porque eles se complementam, né? Porque, ó, 1 e 2
é a situação, né? O que levou a pessoa a perguntar, a situação. 3 e 4, que é o consciente e o inconsciente. O 5 e 6, né? Passado recente, futuro recente. E aqui 7, 8, 9, 10, tá? Então você pode fazer nessa composição. E atenção aqui nas posições 1, 2, 3, 5 e 7. São situações, né, que o consulente já tem consciência, ele já está vivendo. Então, são informações que o consulente já conhece, ele está vivenciando isso, tá? Porém, nas posições 4, 6, 8, 9 e 10, são situações que ele ainda não tem consciência, porque são situações futuras, ou situações que ele não percebe o que está acontecendo, está no inconsciente, né? Ou uma situação que não está consciente na memória emocional dele. Aqui, nas posições 4, 6, 8 e 10, vão dar indícios de como essa situação vai começar a se desenvolver num prazo aí de 1 ano. Enfim, lembrando que sempre tem que ter uma pergunta específica, tá? E direcionada aí pelo menos 1 ano, tá certo? Treine bastante com esse método, você vai ver que existem variações dele, tá? Em algumas posições, tá? Eu mesmo utilizo algumas variações, não está errado, mas eu estou te apresentando a estrutura mais antiga que é conhecida da Cruz Celta, tá certo? Namastê, obrigada pelo seu tempo e espero ter te ajudado.